Graça e paz. Quero convidar você à leitura de um texto bíblico bem conhecido, Efésios capítulo 4, versículos 25 a 29. Diz assim o texto bíblico: Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, fala conosco pela tua palavra. Nós assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de relembrar vocês de uma frase que, quem sabe, você tenha ouvido lá na sua infância. Os mais velhos, né, nossos pais, nossos avós, de vez em quando fazíamos alguma arte, alguma coisa errada, eles diziam assim: menino, menina, que coisa feia! Eles não estavam falando de uma questão estética. Eles estavam falando sobre ética, sobre o agir, sobre a ação. Nós vivemos um tempo em que se fala muito em ética, ou melhor, sobre a falta dela. Quem sabe uma das expressões que nós precisamos entender melhor é aquela que eles usam no parlamento, né? Decoro. Lembram-se da expressão quebra de decoro parlamentar? O que é decoro? Decoro está ligado à beleza moral, ou seja, ações belas. Tem um filósofo, poeta francês, ele faleceu em 1960, Pierre Riverdy, que ele dizia o seguinte: a ética é a estética de dentro. Olha que bonito. A ética é a estética de dentro. Quando você vai no dicionário entender o que seja ética, alguns sinônimos que são apresentados ali são virtude, retidão, brio, respeitabilidade, nobreza, dignidade, honestidade, honradez, integridade, honra, probidade, seriedade, lisura, decência. Decência, tá aí. Uma palavra que eu queria convidar você a pensar. Decência ou decente. Peraí, nós precisamos de lembrar que a língua portuguesa, ela recebe, tanto do latim quanto do grego, muitos prefixos, raízes e sufixos. Por exemplo, uma que nós usamos bastante é a palavrinha ente. Do grego, ente significa ser, estar ou até mesmo fazer alguma coisa. Aqui nós estamos numa sala virtual e nós temos aqui entes, ou seja, pessoas, seres. Temos docs, disque, par, ger, dirigue, regue, assiste. Que é isso? Não, coloquem essas palavrinhas na frente de ente. Doc-ente, docente. Eu. Disc, ente, discente. Vocês. Temos dentro da nossa casa aí os parentes, os parentes. Pode ser que alguém aqui tenha atividade de gerente, alguns de assistente. Vejam quantas palavrinhas. Dentre essas várias palavrinhas com ente,
eu convido vocês a pensar nessa decente, ou seja, decente. A Bíblia vai falar também sobre esse ato de ser decente, ou seja, de viver de forma a embelezar, a tornar mais belo o mundo onde nós estamos. Nesse sentido, então, eu quero propor para vocês, para olharmos para o texto que fizemos a leitura, de Efésios 4, 25 a 29, onde o autor ali exorta aquela comunidade a viver em santidade, e destacar dali 5 virtudes que tornam as nossas vidas mais belas. 5 virtudes que tornam nossas vidas mais belas. Uma primeira virtude, diz lá no versículo 25, para falar a verdade. Fala assim, ó, deixa a mentira, fale a verdade. Fico pensando, né, em tempos de tantas fake news, de proclamação de discursos calcados em pós-verdade, né? Ou seja, aqueles discursos onde não importa se algo é verdadeiro. Se a mensagem agrada a pessoa, se ela concorda, ela já vai passando para frente, né? Nós precisamos de valorizar a verdade. Não podemos coadunar com mentiras. Muitas pessoas, em nome da religião, têm assumido publicamente inverdades e ainda dizem assim, não, nós estamos lutando contra um mal maior. Esses dias, né, alguns meses atrás, um líder de grande influência aí em alguns grupos, diante de uma notícia que era fake news, que era mentira, que havia sido construída de forma mentirosa e ficou constatado pela lei, ele disse o seguinte, não importa se é verdade ou mentira, o importante é a ideia, ela é real. Então se constrói inverdades, mentiras, em nome de alguns ideais. Uma segunda virtude, lá no versículo 26, diz assim, irar e não pecar. Fico olhando também para as redes sociais e pensando em tantos discursos de ódio que nós temos. E parece que esses discursos de ódio, eles vão se retroalimentando, né? Essa ideia de relevar ou simplesmente se calar, ler algo e deixar passar batido, parece que não é uma opção. As pessoas, o que elas mais querem é ficar se digladiando, brigando e às vezes destruindo amizades e relacionamentos entre os próprios familiares. Fico pensando também numa terceira virtude. Ali no versículo 27 diz assim, não dar lugar ao diabo. Às vezes se fantasia o diabo de uma forma tão romântica. Faz lá um bichinho com chifrinho, rabinho e tridente. Mas se nós formos entender a ideia que o texto sagrado traz sobre o diabolo, que lá do grego significa aquele que é caluniador, aquele que é difamador. Diabolo é o antônimo de símbolo. Enquanto o símbolo converge para conhecer, o diabolo separa. E quantas vezes as pessoas vão destruindo as honras, caluniando, difamando umas às outras, em nome de convicções muito pessoais, de ideais que alimentam o seu próprio ego. Uma quarta virtude que eu gostaria de partilhar nesse texto está no versículo 28, que fala sobre a ação de alguém que passou por uma conversão. Se roubava, não roube mais, trabalhe e ajude o necessitado. O escritor aqui vai falar da verdadeira metanoia,
da verdadeira mudança. Às vezes, as pessoas, por estarem dentro da igreja, acabam achando que aquilo ali já é o suficiente para falar da sua mudança, da sua conversão. Não. Os atos é que demonstram se nos convertemos a um propósito. Por isso, nós precisamos de entender a ideia do entregar-se a Cristo. Aquele jeito que eu tinha antes de Cristo, ele não continua, ele é mudado. As ações se tornam belas, se tornam construtivas, se tornam amorosas. Quinta, falar com cuidado. Isso me trouxe à memória uma fala de Jesus, né? Que ele disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós guardamos dentro de nós é o que nós conseguimos sacar. Por isso a gente precisa tomar cuidado para não viver de forma tão moralista, que se preocupa tanto com algumas palavrinhas, né? Essa palavrinha não pode porque é um palavrão. E se esquecer que o maior problema não está em falar uma ou outra palavrinha, mas em aprender a falar o que edifica e constrói. Muitas palavras que saem da boca que não são palavrões, e que são palavras até bonitas e bem colocadas, educadas, normais, elas acabam por destruir pessoas. Por isso, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. A beleza do falar não está na estética do discurso. Não. Pode ser um discurso bonito, mas o que nós precisamos é de pensar na beleza ética daquilo que nós falamos. A fala tem que promover graça na vida dos que ouvem. Que as pessoas que olharem para a nossa vida possam reconhecer a beleza dos nossos atos. Que possamos viver os padrões éticos de forma que a palavra de Deus se cumpra em nós. Mas que além dos homens e mulheres reconhecerem as nossas ações, a nossa estética de dentro, o Senhor Deus Todo-Poderoso possa dirigir a nós as palavras que estão escritas lá em Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 35. O Senhor possa olhar e dizer: venham benditos, benditas de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? E aí então ele vai dizer sobre os nossos atos. Naquele momento, falando sobre visitar os que necessitavam, dar alimento, abençoar. E hoje, os atos que eu e você somos convidados a viver no mundo. Que Deus nos ajude. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.